Amados irmãos, amadas irmãs, façamos neste momento o sinal da cruz. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Peçamos neste momento a vinda, a presença, a ação do Espírito Santo em nós, em nossos corações, em nossas vidas, em nossas almas. Peçamos ao Espírito Santo neste momento que possa abrir os nossos corações ao infinito e incondicional amor de Deus por todos nós. Peçamos ao Espírito Santo que possa aumentar cada vez mais em nós nosso amor, a nossa fé, a nossa esperança, a nossa confiança em Deus. Peçamos ao Espírito Santo que possa tornar o solo do nosso coração um solo fecundo, um solo fértil, para bem acolher tudo aquilo que nosso Senhor Jesus Cristo deseja nos ensinar por meio do seu Santo Evangelho dos dias de hoje, para que assim possamos produzir bons frutos, frutos de amor, de paz, de misericórdia, de mansidão, de bondade, frutos que contribuam com a graça de Deus para a nossa salvação e frutos que contribuam com a graça de Deus para a salvação de todos os nossos irmãos e todas as nossas irmãs. Por fim, peçamos ao Espírito Santo que possa também abrir os nossos ouvidos para bem ouvirmos tudo aquilo que nosso Senhor Jesus Cristo deseja nos dizer, nos comunicar, nos revelar, nos ensinar por meio do seu Santo Evangelho dos dias de hoje. Por isso, rezemos juntos. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai, Senhor, o vosso Espírito, e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, tu viste os corações dos vossos fiéis, com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos certamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre da sua consolação, por Cristo, Senhor nosso. Amém. Amados irmãos, amadas irmãs, o Santo Evangelho dos dias de hoje está no Evangelho de São Mateus, capítulo 18, do versículo 1 ao versículo 5, versículo 10, versículo 12 ao versículo 14. O Senhor esteja conosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, os discípulos aproximaram-se de Jesus e perguntaram: quem é o maior no reino dos céus? Jesus chamou uma criança, colocou-a no meio deles e disse: em verdade vos digo, se não vos converterdes e não vos tornardes como crianças, não entrarei no reino dos céus. Quem se faz pequeno como essa criança, esse é o maior no reino dos céus. E quem recebe em meu nome uma criança como esta, é a mim que recebe. Não desprezeis nenhum desses pequeninos, pois eu vos digo que os seus anjos nos céus veem sem cessar a face do meu Pai que está nos céus. Que vos parece? Se um homem tem 100 ovelhas e uma delas se perde, não deixa ele as 99 nas montanhas para procurar aquela que se perdeu? Em verdade eu vos digo, se ele a encontrar, ficará mais feliz com ela do que com as 99 que não se perderam. Do mesmo modo, o Pai que está nos céus não deseja que se perca nenhum desses pequeninos. Palavra da salvação, glória a vós. Amados irmãos, amadas irmãs, nosso Senhor Jesus Cristo nos ensina e nos convida hoje, por meio do seu Santo Evangelho, a sermos como crianças. Duas características são fundamentais em uma criança: a humildade, a confiança que ela tem no pai, na mãe. Ela se reconhece pequena, ela sabe que precisa do pai, da mãe para se alimentar, para ser feliz. E também a pureza de coração. Dificilmente uma criança mente. E é com base nessas duas características essenciais de uma criança que Deus nos ensina, que Deus quer que nós a possuímos, que é a graça da humildade, sempre nos relacionando com Deus,
com humildade, reconhecendo que somos pecadores, nos arrependemos de nossos pecados, reconhecendo a grandeza de Deus, que somos totalmente dependentes da graça, do amor, da misericórdia de Deus, que precisamos de Deus na nossa vida para termos o verdadeiro sentido de vida, para vivermos bem, para sermos plenamente felizes, para saciar toda sede, toda fome de amor e de felicidade que possuímos, para que tenhamos vida plena, vida em abundância nessa terra, e para que possamos, pela graça de Deus, alcançar a vida eterna. Precisamos pedir a Deus a graça cada vez mais da humildade e também precisamos nos esforçar, pedir a Deus a graça da pureza de coração. Nos esvaziarmos de nós mesmos cada vez mais, como diz São João Batista. É preciso que ele cresça e que eu diminua. É preciso que cada vez mais tenhamos o sentimento de Cristo, especialmente o amor. Que assim como Deus, na pessoa de nosso Senhor Jesus Cristo, nos ama infinitamente, incondicionalmente, gratuitamente, é preciso que nós amemos. Nós nos deixemos ser amados e amemos a Deus cada vez mais e amemos a todos os nossos irmãos, a todas as nossas irmãs, com amor infinito, incondicional e gratuito. É preciso que, mais do que as nossas diferenças, nós nos deixemos, nós superemos todas e qualquer diferença, nós para com nossos irmãos, e nós saibamos apenas o amor. Amemos a todos os nossos irmãos e a todas as nossas irmãs, como nosso Senhor Jesus Cristo nos amou. E assim, é sendo humilde, é sendo puro de coração, que nós veremos a Deus. É sendo humilde na relação para com Deus, mas também na relação para com os irmãos. E amando a Deus com todo o nosso coração, com toda a nossa alma, com toda a nossa força e com todo o nosso entendimento, e amando a todos os nossos irmãos, a todas as nossas irmãs, o mais próximo possível, assim como Deus nos ama, que nós, verdadeiramente, a serviço dos irmãos, querendo o bem dos irmãos, lutando pela felicidade deles, nos esforçando para fazermos eles felizes, que assim veremos a Deus, que assim alcançaremos a graça de Deus da nossa salvação, da nossa vida eterna. E amados irmãos, amadas irmãs, o que para nós é impossível, para Deus tudo é possível. Se nós vemos que há orgulho em nós, que há impureza em nós, que há maldade em nós, busquemos a Deus, não corramos de Deus, mas corramos para Deus, busquemos a Deus. Nos encontremos cada vez mais com Deus, especialmente na pessoa de nosso Senhor Jesus Cristo. Nos arrependemos dos nossos pecados, reconhecendo que somos fracos, pecadores, miseráveis, e pedindo a graça de Deus para cada vez mais sermos humildes, para cada vez mais sermos puros de coração. Porque quando buscamos a Deus, quando amamos a Deus, quando seguimos a Deus, Deus nos transforma. Deus transforma as nossas vidas. Deus realiza uma grande obra de salvação em nossas vidas. A cada encontro pessoal com Ele, Ele vai limpando, purificando o nosso coração, purificando o nosso interior, nos assemelhando cada vez mais como criança, para que cada vez mais esvaziemos dos nossos sentimentos impuros, maldosos, e tenhamos cada vez mais os sentimentos de Cristo Jesus, especialmente o sentimento do amor, porque Deus é amor.
Como nosso Senhor Jesus Cristo disse, vós todos sabereis que são meus discípulos, se verdadeiramente amarem uns aos outros. E para amarmos precisamos ser humildes e precisamos ser puros de coração. É preciso que nós busquemos fazer a vontade de Deus e busquemos fazer o bem, aproximarmos cada vez mais os nossos irmãos e as nossas irmãs de Cristo Jesus. Porque aquele só pode nos fazer felizes aquele que nos criou. É na medida do possível, levando a Deus, aproximando as pessoas de Deus, que somos felizes, que a nossa felicidade cresce e que somos felizes, que fazemos nossos irmãos e nossas irmãs felizes. Porque a felicidade vem de Deus, vem de Cristo, nosso Senhor, de Cristo Jesus. E amados irmãos e amadas irmãs, muitas vezes nós, por estarmos dentro da igreja, por seguirmos a nosso Senhor Jesus Cristo, muitas vezes podemos dar contra-testemunho. Podemos não amar os nossos irmãos e nossas irmãs. E muitas vezes a falta de amor que existe em nós pode afastar as pessoas de Deus. A nossa missão, aquilo que somos chamados, aquilo que nosso Senhor Jesus Cristo nos chama, que Deus nos chama, é para aproximarmos cada vez mais os nossos irmãos e as nossas irmãs de Deus. Mas, infelizmente, podemos dar contra-testemunho. Se há em nós falta de amor, podemos afastar os nossos irmãos e as nossas irmãs de Deus. Por isso, nosso Senhor Jesus Cristo nos ensina para termos muito cuidado com aquilo que nós vivemos, com aquilo que nós praticamos. Que seja coerente aquilo que nós acreditamos com aquilo que nós praticamos. Se buscamos a Deus, se seguimos a Deus, se vivemos na sua igreja, tenhamos os sentimentos dele. Busquemos dar verdadeiramente um verdadeiro e autêntico testemunho. Busquemos amar os nossos irmãos e as nossas irmãs, assim como Cristo Jesus nos ensina, assim como Cristo Jesus nos ama, para que nenhum se perca. E se algum irmão ou se alguma irmã nossa se perdeu, busquemos a Ele, nos esforcemos a Ele, busquemos e nos esforcemos para que eles se aproximem, se deixem ser amados, cuidados, atraídos, salvos por nosso Senhor Jesus Cristo. Não com julgamento, mas com amor. Busquemos amar a todos os nossos irmãos e a todas as nossas irmãs, para que aqueles que estão conosco na igreja se sintam cada vez mais amados e acolhidos por Deus. E aqueles que se desviaram, aqueles que se afastaram de Deus, possam de novo, novamente, se sentirem acolhidos e amados por Deus por meio da nossa oração, por meio do nosso testemunho de vida. Peçamos essas duas graças para Deus, a graça da humildade e a graça da pureza de coração, para que assim, vivemos em comunhão, vivendo unidos, amando a Deus e amando os nossos irmãos, podemos um dia contemplar no céu muitos irmãos, muitos irmãos nossos, que por meio da nossa oração, por meio do nosso testemunho de vida e de fé, se encontraram, se deixaram de ser amados, se deixaram de ser atraídos, alcançados, conquistados, salvos por nosso Senhor Jesus Cristo, por Deus, por meio da nossa oração e por meio do nosso testemunho de vida e de fé. Senhor, muito obrigado por seu infinito amor, por sua infinita misericórdia, por sua infinita bondade. Muito obrigado, Senhor, por nunca desistir de nós. Muito obrigado, Senhor, por se dar constantemente a nós nos santos sacramentos,
por se dar constantemente a nós por meio da Santíssima Eucaristia. Muito obrigado, Senhor, por se dar constantemente também a nós, a cada vez que te visitamos nos sacrários de nossas igrejas. Muito obrigado, Senhor, por não nos decepcionar. Muito obrigado, Senhor, por nunca nos desamparar. Muito obrigado, Senhor, por nunca se esquecer de nós. Muito obrigado, Senhor, por estar sempre conosco, por nos amar infinitamente, incondicionalmente e gratuitamente. Muito obrigado, Senhor, por nos ensinar hoje a sermos humildes e a sermos puros de coração, na relação para contigo e na relação também para com todos os nossos irmãos, para com todos os nossos irmãos. Muito obrigado, Senhor. Senhor, pelo Senhor não precisar, mas o Senhor querer contar conosco, com a nossa vida, com o nosso testemunho, com a nossa oração, para que cada vez mais irmãos e irmãs possam te deixar ser amados, alcançados, conquistados, atraídos e salvos por ti. Muito obrigado, Senhor, por nos fazer colaboradores, cooperadores do seu reino. Muito obrigado, Senhor, por nos chamar a sermos operários da sua messe. Muito obrigado, Senhor, por nos ensinar a amar verdadeiramente, com todo o nosso coração, com toda a nossa alma, com toda a nossa força, com todo o nosso entendimento, o Senhor. E muito obrigado, Senhor, por nos ensinar a termos os mesmos sentimentos de ti, especialmente a amar a todos os nossos irmãos, a todas as nossas irmãs, para que cada vez mais eles possam se sentir acolhidos por ti, amados por ti, e para que as pessoas que se afastaram, que se desviaram de ti, possam sentir novamente o Senhor as acolhendo, o Senhor as atraindo, o Senhor cuidando delas, o Senhor as salvando, e possam se unir a nós. Nós estamos tão pecadores, tão fracos, tão miseráveis, mas que elas possam se unir a nós no seguimento a ti, para voltarem a fazer parte conosco, da sua família, da sua santa igreja. Muito obrigado, Senhor, por nos ensinar a ser humildes de coração e a sermos puros de coração. Conceda, Senhor, cada vez mais essas duas graças para todos nós, a graça da humildade e a graça da pureza de coração. Senhor, não queremos ser mais os mesmos. Por isso te pedimos, converta o nosso coração, purifique o nosso coração, transforme tudo aquilo que nós temos, tudo aquilo que a gente é, porque o que é impossível para o homem é impossível para ti. Purifica cada vez mais os nossos corações, as nossas almas, os nossos sentimentos, para que os nossos sentimentos possam ser cada vez mais os sentimentos de ti. Muito obrigado, Senhor, porque a cada encontro pessoal contigo, recebendo o seu corpo santo, sua divindade, o Senhor ouviu recitar na Santíssima Eucaristia, te adorando em cada sacrário de nossas igrejas. Também por meio da nossa vida de oração, o Senhor nos transforma, o Senhor nos purifica. O Senhor vai nos esvaziando de nós mesmos e vai nos enchendo de ti. Especialmente vai nos dando os sentimentos que o Senhor possui, que o Senhor tem, e vai nos dando especialmente o amor com que tu nos amas. Para que assim, pelo amor, possamos dar testemunhos autênticos, verdadeiros, coerentes, de que acreditamos em ti, de que te amamos, de que seguimos, de que buscamos, de que vivemos essa vida para te amar, para te louvar, para te glorificar, para te bendizer. Muito obrigado por tudo, Senhor. Realize, Senhor, muito obrigado, e realize cada vez mais a grande obra de salvação em nossas vidas, para que por meio da nossa oração, por meio do nosso testemunho de vida e de fé, cada vez mais pessoas possam te deixar ser
atraídas, amadas, cuidadas, alcançadas, conquistadas, salvas por Ti. Por meio de pobres instrumentos tão fracos, tão pequenos como nós. Ensina, Senhor, a te servir. Ensina, Senhor, a servirmos todos os nossos irmãos e todas as nossas irmãs. Assim, Senhor, pertence toda a honra, toda a glória, todo o louvor, por toda a eternidade. Amém.